Mas o samaritano, meus amados irmãos, olha só que coisa interessante o que o samaritano fez. Quando nós lemos aqui em Lucas 10:33, ele diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Íntima compaixão é algo que move o coração do homem que tem Deus na vida, que tem o Espírito Santo, porque ele se coloca no lugar daquele homem, no lugar daquela pessoa que estava lá, doente, machucada, que estava ferida, abandonada. Ele se encheu de íntima compaixão. E aqui está dizendo que ele ia de viagem, ou seja, ele tinha algo a resolver, mas ele não se preocupou em demorar um pouco naquele local para socorrer aquele homem que estava doente, que estava enfermo, que estava ali quase à morte. E a íntima compaixão, ela é algo que nos leva ao amor, porque quem tem íntima compaixão é quem tem amor, não é? E ele se aproxima e entrou com os primeiros socorros, ele chegou lá, deu os primeiros socorros, porque aqui está dizendo no versículo 34, atou-lhes as feridas, ou seja, aplicou os primeiros socorros, aplicando-lhe azeite e vinho. Né? Então ele já entrou com os primeiros socorros, cuidando ali. E depois ele coloca ele sobre a sua cavalgadura e leva para uma estalagem. E cuida dele, ou seja, o cuidado daquele que tem íntima compaixão, daquele que tem amor. Só quem tem o amor divino, só quem tem o amor de Deus que nos constrange a fazer esse tipo de coisa. Que nos colocamos como nós mesmos, porque a pergunta era, quem é o meu próximo? Jesus estava mostrando para ele, para aquele doutor da lei, que quem era o próximo dele era aquele ou aqueles que precisam ou que precisem de nossa ajuda. Aquele que precisa de mim, aquele que está necessitado, ele é o meu próximo, aquele que eu posso ajudar. O samaritano estava ali ajudando o próximo dele. E o mais interessante é que ele deixou provisão. Diz aqui o versículo 35. E partindo, no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, tudo que é demais gastares eu te pagarei quando voltar. Olha aí, ele não conhecia, ele não sabia quem era, mas ele não pensou 2 vezes em ajudar. Ele ajudou, porque ele tinha amor, porque ele tinha íntima compaixão, porque ele sabia que aquele camarada lá era o próximo dele, porque ele se colocou no lugar dele, poderia ser ele, poderia ser um parente dele, poderia ser um filho. E ele se colocou no lugar daquele homem, poderia ser eu ali. E se eu tenho condição de ajudar, se eu tenho um Deus na minha vida, se eu tenho uma santificação, a graça de Deus, o amor de Deus, o amor divino, a paz divina no meu coração, eu vou ajudar sim. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E foi isso que o samaritano fez. Louvado seja o nome de Jesus. Esse samaritano, aleluia, ele deu um exemplo de amor de Deus. E aí Jesus disse assim, qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual desses 3 foi o próximo para aquele que estava machucado, para aquele que estava à beira da morte? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Olha aí, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Então Jesus deu a orientação, vai e faze da mesma maneira. Então, os 3 presentes sublimes de Deus para o homem. Eu já falei da paz divina, do amor divino, e agora para encerrar, os caminhos divinos. Deus age e nos conduz neste mundo como um pai que nos ama. Deus age e nos conduz neste mundo como um pai que nos ama. Os caminhos de Deus. Deus age e nos conduz neste mundo como um pai que nos ama. Às vezes os projetos de Deus em nós parecem, ao nosso entendimento, incompreensíveis. Não estou entendendo o que Deus quer comigo, o que Deus quer na minha vida, o que Deus quer que eu faça. Os projetos de Deus, às vezes, para nós se tornam incompreensíveis. Mas Deus está trabalhando, Deus está agindo. Romanos capítulo 11, versículo 33 diz o seguinte,
Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Oh, meus irmãos, Deus, Ele conhece todas as coisas. Amém? Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É isso que Deus tem para a igreja. Os projetos de Deus, às vezes, nos parecem incompreensíveis, mas Deus sabe todas as coisas. Quero lhes dizer, sem dúvida nenhuma, não há dúvida nisso, que os caminhos divinos são os melhores para nós. Os caminhos divinos são os melhores para nós. Se nós colocarmos os nossos desejos, as nossas dificuldades, as nossas aflições, os nossos desejos, os nossos sonhos nas mãos de Deus, os caminhos de Deus são os melhores para nós, pois Ele nos faz mais do que vencedores. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece os nossos passos. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 31 a 33, diz assim, ó, este é o Deus cujo caminho é perfeito. Queres andar no caminho perfeito? Deixa Deus te conduzir no caminho. Deixa Deus te conduzir no caminho. A palavra do Senhor é comprovadamente, olha aí, este é o Deus cujo caminho é perfeito e a palavra do Senhor é comprovadamente. Ele é escudo para todos os que nele confiam. Ou ele é escudo para que todo aquele que se refugiam, para todos aqueles que se refugiam nele. Ele é escudo. Pois quem é Deus além do Senhor? Olha a pergunta. Quem é Deus além do Senhor? É a doença? É a tribulação? É a morte? É a aflição? É a decepção? São os vírus desse mundo? Deus é o Senhor de todas as coisas, Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele está entronizado no teu coração. Quem é? Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Olha aí, você está firmado na rocha. Você está firmado em Cristo. Ele é a rocha inabalável. Aleluia. Ninguém pode te mover desta rocha inabalável que é Cristo. Glória a Deus. É Deus quem nos reveste de força e torna perfeito o meu caminho. É Deus quem me reveste de força. É Deus quem te reveste de força e torna perfeito o teu caminho. Crê nisso, igreja do Senhor. Crê nisso, obreiros do Senhor, pastores do Senhor, homens e mulheres do Senhor, homens e mulheres que proclamam este nome no céu e na terra. Aleluias! Glória a Deus! 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que nos dá a vitória. Romanos 8, 37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos vencedores, somos vitoriosos, porque ao andarmos, ao sermos conduzidos, a nos deixarmos nos conduzir pelo Senhor, Ele age em nós como um Pai que nos ama. Ele nos conduz como um Pai que nos ama. E para concluir, irmãos, porque o tempo já está esgotando, Deus nos dá todos estes presentes sublimes por causa de sua maravilhosa graça. Deus nos dá esses maravilhosos presentes sublimes por causa da sua maravilhosa graça. Ele nos dá a paz divina, Ele nos dá o amor divino e Ele nos conduz nos caminhos divinos. São presentes de Deus. Aleluia! Você e eu, nós somos especiais para Deus. A Bíblia diz que nós somos a menina dos seus olhos. Ninguém pode tocar nas meninas ou nas meninas dos olhos de Deus. Igreja do Senhor, tu és mais do que vitoriosa. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Deus.
na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Romanos 3, 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, esta era a palavra que eu queria deixar para a igreja, para os pastores, para os obreiros, para a igreja do Senhor e para todos aqueles que vão ouvir e ver este vídeo, esta mensagem. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Senhor possa falar grandemente aos vossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa conduzir-nos a cada dia no caminho de Cristo, no caminho da verdade, e que nós possamos enfrentar as dificuldades confiando em Jesus Cristo, pois só Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus.